Quero fazer a leitura da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Você que está nos assistindo pela internet, está com sua Bíblia aí, acompanhe comigo a leitura. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado por essa oportunidade, pelo privilégio de te servir. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio também de poder compartilhar a Tua palavra. E neste momento eu quero pedir que o Senhor venha iluminar a nossa mente e trabalhar no nosso coração para que a mensagem da Tua palavra ela possa produzir frutos, Deus, na nossa vida, em nome de Jesus. Me usa como instrumento, Pai, por Tua misericórdia e graça. Amém, Senhor. Então, neste texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está orientando aos cristãos que estavam na condição de escravos. No nosso contexto isso é um absurdo, mas naquele contexto do primeiro século da igreja primitiva, o Império Romano dominando as nações, a escravidão era algo muito comum. Havia milhares, nessa ocasião, milhares, alguns comentaristas até dizem que havia milhões de pessoas escravizadas nessa época. E os cristãos também faziam parte dessa realidade, né? E o cristianismo, ele foi importante para que esse regime da escravidão tivesse fim também. E Deus está falando através de Paulo, nesse texto aqui, para aqueles crentes que estavam trabalhando numa condição de escravo. Façam o melhor que puderem. Essa palavra. Façam o melhor que puderem. Trabalhem para o Senhor de vocês, como se estivessem, Deus está falando, trabalhem para o Senhor de vocês como se estivessem servindo a mim, e não por aparência. Quer dizer, ou seja, sejam íntegros, porque quando o Senhor de vocês não está presente, eu estou presente. O que o Senhor de vocês não vê, eu vejo. Então Paulo estava dizendo assim mesmo, que os escravos devem fazer o melhor. A Bíblia ensina que tudo que nós fazemos deve ser visto como oportunidade de servir ao Senhor. O texto de 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, de acordo com esses dois textos, ser bom profissional é servir a Deus. Ser um bom patrão é servir a Deus. Ser um bom marido, uma boa esposa, um bom irmão, um bom filho, tudo isso é servir a Deus. Não é? E parece óbvio isso que eu estou falando, mas de um modo geral a gente acha que está servindo a Deus quando está envolvido em algo grandioso demais, aos nossos olhos ou aos olhos de outras pessoas, ou somente se estiver envolvido com algum trabalho da igreja, algum trabalho referente à agenda da igreja. E hoje eu vou falar sobre família, e você pode estar se perguntando, mas o que esses dois textos têm a ver com família? E este tipo de pensamento que nós temos introduz o assunto que eu quero falar hoje. Alguns equívocos que a gente comete quando pensamos em família. Inclusive, este é um dos nossos erros, que muitas vezes nós aplicamos os textos bíblicos que lemos não aplicamos aos relacionamentos familiares. Quando o assunto é família, parece que a gente aplica só aqueles versículos que falam especificamente a família, como: filho, honrai vossos pais, pais, não irriteis aos vossos filhos, mulheres, sede sujeitos aos vossos maridos. E parece que lemos alguns versículos da Bíblia pensando somente nos irmãos da igreja e pensando somente também em pessoas que precisam ser evangelizadas. E a gente precisa fazer uma leitura da Bíblia que inclua o que é a nossa família também. Veja algumas declarações de Jesus aos seus discípulos: não perdoe seu irmão apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E quando vocês estiverem orando, pensem se precisem perdoar alguém, para que o vosso Pai Celeste perdoe também as suas ofensas. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Ama teu próximo como a ti mesmo. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Esse 2 ou 3, meus irmãos, a gente pensa logicamente, automaticamente a gente pensa na igreja, né? Alguns irmãos da igreja. Mas a sua família também pode estar em 2 ou 3 reunidos e buscando ao Senhor. De um modo geral, a gente usa esses textos aqui
para outras situações, nos nossos relacionamentos com irmãos da igreja, ou com pessoas lá de fora, mas dificilmente a gente pensa na família imediatamente quando lê esses textos que eu citei. E esses textos que eu citei, tantos outros que a gente podia citar, que falam sobre relacionamentos, podiam ser aplicados, podiam e deveriam ser aplicados à família, pois falam de relacionamentos. Esses textos aqui que eu li falam de perdão, falam de respeito, falam de tolerância, e é dentro da família que a gente mais precisa praticar essas lições. Porque dentro da família nós temos as maiores alegrias, mas também temos as maiores decepções, os maiores aborrecimentos. E nós também, ferimos muitas vezes os membros da nossa família com palavras. Então, esses textos deveriam ser aplicados aos nossos relacionamentos familiares. E eu quero refletir hoje sobre dois erros que cometemos quando pensamos em vida cristã e que afetam diretamente a nossa família. Logicamente, eu falei dois, mas são muito mais do que dois. Dois está sendo generoso, Quem dera que nós cometêssemos apenas dois erros. Mas esses dois erros, eu acho que são a raiz de muitos outros erros que a gente comete, principalmente no âmbito familiar. O primeiro equívoco que nós cometemos é encarar a vida cristã de forma segmentada, ou seja, temos uma vida espiritual religiosa e temos uma vida secular. E essas duas vidas não se misturam, como se nós tivéssemos várias personalidades. E a partir dessa divisão que fazemos, espiritual e secular, surgem outras subdivisões, como vida ministerial, vida acadêmica, vida profissional e até a vida familiar. E a Bíblia não faz essa distinção entre o espiritual e o secular. O que diz respeito à nossa fé e o que não diz respeito à nossa fé. A Bíblia fala, sim, sobre as várias responsabilidades que nós temos como cristãos e dá orientações específicas sobre como nós devemos lidar com o nosso patrão, como nós devemos lidar com o nosso chefe, como nós devemos lidar com a autoridade civil. E observamos que para todos esses aspectos da vida cristã, a Bíblia tem orientações que são muito rígidas, muito exigente, o padrão é muito elevado, a exigência é sempre a mesma. Deus requer de nós excelência em tudo que fazemos, e a gente pensa muitas vezes que a excelência que é exigida de nós, que a Bíblia exige de nós, se refere só ao que fazemos, mas ela se refere também aos nossos relacionamentos, porque os nossos relacionamentos têm a ver com o que nós somos, e a nossa experiência com Deus, a nossa conversão em Cristo tem que refletir em todas as áreas da nossa vida. E que bom seria que, se nós cristãos encarássemos tudo como um serviço a Deus, como um ato de adoração a Deus, tudo, absolutamente tudo. Se nós encarássemos não só o que fazemos, mas os nossos relacionamentos como uma oportunidade de servir ao Senhor, de testemunhar e servir a Jesus, a igreja causaria um impacto nesse país que nós não temos visto causar. Nós temos visto a igreja evangélica crescer numericamente, somos muito hoje, mas somos pouco influentes. As estatísticas no país só pioram. Eu fico pensando que efeito como igreja nós temos produzido na nossa sociedade. E essa perspectiva de vida cristã afeta diretamente, principalmente a nossa família. Essa forma de enxergar a vida cristã e dividir a vida cristã em partes, aquilo que se refere ao espiritual e aquilo que é secular, ela é prejudicial à nossa família, porque nós começamos, às vezes até sem intenção, a atribuir valores a essas várias áreas de nossa vida. E umas têm um peso maior e outras têm um peso menor. E muitas vezes a família, nessa classificação, tem um peso menor e às vezes fica até em último lugar. Então nós estamos muitas vezes sendo seletivos quando dividimos a nossa vida por partes e atribuímos valores diferentes a cada aspecto da nossa vida, quando a Bíblia não faz isso. Me lembra quando a gente era estudante e alguns eram bons alunos em português. Geralmente quem era bom aluno em português é mau aluno em matemática. Tinha boas notas em português e péssimas notas em matemática. No meu caso, as minhas notas de matemática eram muito difíceis, tinha dificuldade. Rafael está vendo aí, mas Rafael, não segue esse padrão não, hein? Tem que ser bom em tudo, hein?
vocês aí que estão assistindo, né? Mas era assim que acontece. E a vida cristã é diferente, porque a gente não pode fazer essa divisão. No sentido espiritual, nós devemos ser bons em tudo. E a vida de José me chama a atenção, porque é interessante os vários aspectos da vida de José, os vários relacionamentos e os vários momentos diferentes que José viveu, e a coerência da sua atitude em todos esses aspectos. Ele se via servindo a Deus em tudo que ele fazia, e por isso fazia o melhor, porque ele se via servindo a Deus. Como escravo de Potifar, ele foi um excelente escravo, se a gente pode dizer assim, um excelente escravo, de confiança, um servo de confiança da casa de Potifar. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por causa da conduta de José. Como prisioneiro depois, e foi preso injustamente, ele também teve um ótimo comportamento na prisão. Ele foi promovido depois a carcereiro, e como carcereiro também, uma pessoa de confiança. E depois José foi conselheiro do rei, e por último se tornou governador, um político, né, de uma nação que nem era sua. E ainda depois ele conseguiu reatar os laços para a sua família. Havia sido injustiçado, prejudicado, traído pela sua família, e conseguiu, com a graça de Deus, perdoar a sua família e restaurar os relacionamentos. Essa atitude incoerente que muitas vezes nós temos é muito ruim para a família, para a sociedade, né? Uma visão distorcida da vida cristã que a gente precisa mudar. Nós temos que deixar de atribuir pesos, importâncias diferentes a esses vários aspectos da nossa vida, entender que tudo diz respeito à fé em Cristo. O segundo engano que a gente comete e que traz prejuízo também para as nossas famílias é achar, meus irmãos, que as promessas de Deus para a nossa família vão se cumprir automaticamente, independente da minha e da sua participação, independente de esforço nosso, independente de cooperação de cada um de nós. Em Gênesis 12, 3, Deus chama Abraão e diz, na parte final do verso, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa maravilhosa para Abraão. Mas em Gênesis 17, 1, o mesmo Deus que diz para Abraão, o mesmo Deus diz a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É uma das versões. Outras versões dizem íntegro. Um comentarista que eu li diz que esse ser perfeito significa um homem de uma vontade única. Imagina um homem de uma vontade única. E achamos que família, por ter alto valor para Deus, realmente tem. A família tem um alto valor para Deus. A Bíblia fala isso. É projeto de Deus, nós repetimos isso com frequência. Realmente, a família é um projeto de Deus. E a gente acha que por isso vai dar certo de qualquer jeito, independente da minha atitude. Então nós temos que assumir o nosso papel, nossa responsabilidade, para que as promessas de Deus se cumpram. E tudo que Deus falou a respeito da minha família se torne realidade. Eu não estou falando em mérito humano. O homem não é protagonista de nada, não estou subestimando o poder de Deus, porque a Bíblia diz que se Deus não abençoar o homem em qualquer empreendimento, ele não tem êxito em nada. Veja o que diz o verso 1 do capítulo 127 de Salmos 127, 1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os edificadores têm que trabalhar, o sentinela tem que vigiar. Mas se o Senhor não abençoar o trabalho deles, essa casa vai cair, essa cidade vai ser invadida pelos inimigos. Depois que Israel voltou do cativeiro da Babilônia, passou aquela empolgação inicial pela construção do templo, e a obra de reconstrução do templo ficou lá, esquecida. E Deus repreende o povo e explica porque eles estavam trabalhando muito e produzindo pouco, trabalhando muito, mas mesmo assim em grande dificuldade. Deus fala ao povo através do profeta Ageu. Veja lá o que diz profeta Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 6, diz assim, vocês têm plantado muito, colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem,
vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. E o versículo 9 do capítulo 1 de Ageu diz assim: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E o texto continua, versículo 10, versículo 11, e Deus dizendo que reteve orvalho, que provocou a seca. Então fica muito claro que eu não estou falando de perfeição da parte do homem, porque o homem depende absolutamente de Deus. Porque Deus, quando faz as suas promessas de bênção, Ele sabe que o homem, Ele está lidando com pessoas falhas, pecadores, pessoas limitadas, inclinadas para o mal, como nós. Mas a Bíblia fala que muitas promessas de Deus não se concretizaram, bênçãos que Deus havia prometido, que dependiam de posicionamento do homem, de obediência às condições que Deus mesmo estabeleceu. E muitas bênçãos não foram alcançadas por falha humana, não foi por falha divina, não, é falha humana. Não é porque a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. E ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel, não quer dizer que Ele vai abençoar o homem de qualquer forma, não. Se é uma postura, se é um posicionamento nosso, não. Significa que se nós nos voltarmos para Deus, nos arrependermos, corrigirmos o nosso posicionamento, nos alinharmos com a vontade de Deus, as promessas de Deus continuam de pé. Deus não volta atrás, é isso que significa esse texto. E o resultado dessa nossa postura, muitas vezes em relação à nossa família, né, que é o tema que a gente está tratando, de essa postura de passividade, que muitas vezes nós assumimos, e deixamos de assumir a nossa parte nesse projeto de Deus, que é a família. E muitas vezes não desfrutamos daquilo que Deus tem para as nossas famílias. Em Josué capítulo 7, versículo 7, Josué capítulo 7, versículo 7, está escrito assim: e Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer morrer? Antes tivéssemos nos contentado em viver além do Jordão. Então, após uma derrota de Israel, Josué, líder do povo, questiona e se lamenta com Deus pela derrota. E Josué diz: e o projeto do Senhor para a nossa vida? E as vitórias do Senhor? E as promessas do Senhor? O que aconteceu, Senhor? E Deus diz para ele: Josué, vocês precisam se corrigir. O povo precisa de conserto. Tem pecado no meio do povo. E o versículo 10 desse mesmo capítulo diz assim: e o Senhor respondeu a Josué: levanta-te, porque estás assim prostrado, com o rosto em terra. Verso 11, Israel pecou. Deus havia prometido guerrear pelo seu povo e dar a eles a terra prometida, mas se o povo não se santificasse, a derrota era certa. E essa é uma oportunidade, aliás, todos os dias a gente deve avaliar a nossa vida e ver onde podemos nos corrigir, quais são os nossos erros e o que precisamos fazer. Deus não está aqui nos acusando, mas Deus está dizendo para nós: levanta-te. Todos nós cometemos erros. Eu não estou falando dos erros daqueles pecados mais graves, também, mas muitas vezes aqueles pecados que a gente considera pequeno e que são contínuos, a gente precisa de refletir e ver onde precisamos nos corrigir, porque Deus está dizendo: levanta-te. Por que estás assim prostrado? Não é? Deus quer nos dar a vitória, mas nós temos que pensar onde temos perdido a guerra. Onde temos perdido a guerra? Em 1 Samuel, capítulo 2, há um episódio muito triste para uma família, né? A família do sacerdote Eli, que havia sido honrada por Deus com o privilégio de servir no altar. E eles acabam perdendo essa bênção por falta de temor e obediência a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, diz assim: então o homem de Deus foi até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, na verdade, não me revelei à família de teu pai quando eles ainda estavam no Egito, sob domínio de Faraó? Versículo 28. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para ministrar no meu altar, para queimar incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim. E dei todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai.
Verso 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: na verdade, eu disse que a tua família e a família do teu pai me serviriam para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. A Bíblia está repleta de promessas de bênção de Deus para a família. Mas todas elas, meus irmãos, todas elas estão relacionadas, condicionadas à obediência aos princípios que Deus estabeleceu. A lista de texto que fala de bênçãos específicas para a família é enorme, não é? Mas eu quero citar 2 textos no livro de Salmos. Salmo 112. Eu vou só inverter aqui a ordem da leitura. Primeiro eu vou ler os privilégios, né? A parte boa, a parte agradável, que é a parte das bênçãos. E depois eu vou ler os deveres, a parte dos deveres, nossas obrigações. Salmo capítulo 112, verso 2, diz assim: quem não quer ouvir uma promessa dessa para a família? Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Agora vamos à parte das nossas obrigações. O que vai acontecer? Diz que isto vai acontecer, todas essas bênçãos do verso 2, com o homem que teme ao Senhor, no versículo 1, e que tem grande prazer em seus mandamentos. No livro de Salmos também, o capítulo 128, outra promessa para a nossa família. Vou ler primeiro o versículo 2 e o versículo 3, que falam também da parte boa, são as bênçãos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. O verso 1, meus irmãos, as condições. Aliás, uma condição: teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Então, cuidar das nossas famílias, meus irmãos, é um prestar um serviço a Deus. Também é servir a Deus. Cuidar da família também é servir a Deus. O apóstolo Paulo, eu já citei esse texto há alguns domingos, ele diz aos líderes, isso é como obrigação aos líderes, mas também é um princípio que vale para todo cristão. Primeiro suas famílias devem ser, primeiro pastoreiem suas famílias. Quem não consegue servir a Deus dentro da sua família, dentro da sua casa, não pode servir a Deus em lugar nenhum. Precisamos primeiro fazer Jesus conhecido dentro da nossa casa. Precisamos fazer discípulos dentro da nossa casa, entre os nossos familiares. A gente precisa ter em mente que servir a Deus não é somente estar envolvido com algum ministério da igreja, com alguma atividade da igreja. Quem vai pastorear a sua família, meu irmão? Quem vai pastorear a sua família? É você que conhece Jesus como Salvador. A sua família é o seu campo missionário. Os primeiros cuidados da família devem ficar a cargo dos integrantes da própria família. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que as viúvas deveriam primeiro ser assistidas e socorridas pelos membros da sua família. E depois, se houvesse necessidade, pela igreja. O texto bíblico diz: cuida das viúvas necessitadas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade com a própria família. Quero destacar essa última frase desse versículo. Pois essa atitude agrada a Deus. Pois isso agrada a Deus. Logicamente, meus irmãos, há situações que a família precisa de um auxílio pastoral, um socorro da igreja, e a igreja tem que estar pronta para abençoar essas famílias, porque na verdade somos uma família maior em Cristo, uma família espiritual. Mas nós, como membros das nossas famílias, devemos assumir as nossas responsabilidades e enxergar essa nossa missão de cuidar, de servir a família como um privilégio, não como um peso. Nós vamos orar. Eu compartilhei aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero orar nesse momento. Então eu quero pedir a você aí que está acompanhando a gente pela internet, que nesse momento coloque a sua família em oração, coloque as situações que precisam de uma intervenção de Deus. Faça uma reflexão nesse momento também. E a você que está nos ouvindo,
e que ainda não entregou o seu coração a Jesus, ainda não aceitou Jesus como Salvador, faça isso hoje. É a melhor decisão que você pode tomar por você e pela sua família. E aí você também vai ser parte de uma família maior, a família de Deus, a família espiritual. Vamos orar nesse momento. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que não volta vazia, Senhor Deus. Deus, que o Senhor possa, através da tua palavra, trazer mudanças na nossa vida, Deus, e reflexão, porque o Senhor, quando fala conosco, fala ao nosso coração, o Senhor não fala com o intuito de acusar, mas no intuito de corrigir, de mostrar o erro, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque precisamos nessa tarefa de cuidar da família do Senhor, meu Pai. A gente declara a nossa dependência absoluta do Senhor, meu Pai, até mesmo para cumprir, Senhor Deus, os nossos deveres, Deus, a nossa parte, Deus, nas promessas que o Senhor fez para a família. Nem isso, Deus, nem a parte que cabe ao homem, nem assim, Senhor Deus, nós conseguimos cumprir se o Senhor não estender a tua mão sobre nós, não nos abençoar, meu Pai. Como diz a tua palavra, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica, Deus. Deus, mas toca no nosso coração para que possamos assumir uma atitude, Deus, de compromisso com o Senhor, de fidelidade com o Senhor, acima de tudo, Deus. Que sejamos, Senhor Deus, pessoas íntegras, Senhor Deus, como eu acabei de falar, com vontade única, Senhor Deus, a vontade única, Deus, de servir ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor seja o alvo, Pai, da nossa adoração, e que possamos, Deus, servir ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, que possamos encarar, Senhor Deus, todos os nossos relacionamentos como uma oportunidade de testemunhar do Senhor, meu Pai. Perdoa, Senhor, quando nós dividimos a nossa vida em partes, Deus. Deus, ajuda-nos a entender, meu Pai, e a praticar, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos cristãos, Senhor Deus, independente do lugar que estejamos, Deus, independente da situação, assim como foi José. Se a situação não for confortável, ajuda-nos a servir o Senhor desse jeito. Em nome de Jesus, meu Pai, nós choramos, Senhor. Amém, Pai.